Olá, caravana maravilhosa. Jesus é bom. Uma honra contar com a assistência de cada um. Um forte abraço para esse time de amigos e irmãos. Hoje vamos falar sobre um batismo que une a Cristo. Este ensino faz parte deste ciclo que é Jesus é a porta do reino. Estão prontos? Podemos começar? Quase todos os grupos cristãos, excluindo aqueles que têm a prática do batismo de crianças, fazem 5 declarações equivocadas sobre o batismo. Primeiro, o batismo é um passo de obediência. Segundo, o batismo é uma exteriorização do que já aconteceu no coração. Terceiro, o batismo é uma declaração pública de fé. Quarto, a água não é nada, não é mais que um símbolo. E quinto, o batismo não salva. Estas declarações são ditas em quase todas as cerimônias de batismos. Eu digo cerimônias porque realizam o batismo deste modo, como um ato simbólico. Então, por que afirmamos que o batismo é mais que um ato simbólico? Vejamos o que a Escritura fala a respeito, o que Jesus e os apóstolos disseram. Vejamos o que Jesus disse em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Observem que, em primeiro lugar, Jesus faz uma tremenda declaração. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, para depois ordenar o que ele quer que seja feito pelos seus discípulos. E o que é? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Infelizmente, alguns trocaram a ordem do Senhor de batizar por levantar a mão e vir à frente e outras coisas mais. Esta mudança é grave, é muito séria. Não temos autoridade alguma para mudar o que o Senhor estabeleceu. Vejamos o que Jesus disse em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Fico impressionado com a precisão da Escritura. Olhem a sequência estabelecida pelo Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. Uma orientação por demais clara. Mas como isto é praticado pelos chamados cristãos? Os católicos praticam assim: quem for batizado será salvo e um dia crerá. Os evangélicos praticam assim: quem crer será salvo e um dia será batizado. Mas o Senhor Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Vejamos o que um dos apóstolos disse em Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está a declaração de um dos apóstolos que andaram com o Senhor. Ele deixa claro que aqui tem 2 elementos para a remissão dos pecados. 1, o arrependimento. 2, e o batismo. Ele não coloca o batismo como uma confirmação da salvação recebida pela graça mediante a fé, mas sim como um elemento indispensável para a salvação. Vejamos o que outro apóstolo disse em Romanos 6, versículo 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui, o apóstolo aclara que fomos batizados em Cristo e por termos sido batizados nele, somos participantes da sua morte e ressurreição. Somos capacitados para andar em novidade de vida. E isto acontece no batismo. Vejamos o que Paulo, um dos apóstolos, disse em Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Os apóstolos não viam apenas um batismo nas águas, mas um batismo em Cristo. Era mais que um símbolo, porque aquele que se batizava pela fé era unido a Cristo, mergulhado em Cristo, enxertado em Cristo e revestido de Cristo. Recebe o poder para ser santo e viver em santidade. Por isso, podemos declarar: Cristo em vós, a esperança da glória. O batismo é mais que um símbolo. No batismo, o discípulo é unido a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. Quando isto acontece, passamos a fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo e do templo do Espírito Santo. Não somos mais criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Observem que isto é tão real que quando Saulo perseguia a igreja, isto está em Atos capítulo 9, e Jesus aparece para ele, o que Jesus diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo a igreja. Como assim me persegues? Através desta passagem, vemos que de fato nos tornamos um com ele. Eu sou do meu amado e ele é meu. E isto acontece no batismo. Aleluia! Vejamos o que está escrito em 1 Pedro 3:21. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que dizer disto? Através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Uma aberração para a fé evangélica, mas uma verdade declarada por um dos apóstolos do Senhor. Vejamos o testemunho do próprio Paulo sobre o seu batismo em Atos 22, de 12 a 16. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Este é o testemunho dado pelo próprio apóstolo sobre o seu batismo. Observe a pergunta de Ananias. E agora, por que te demoras? É muito mais que um símbolo, era uma ordem do Senhor. Tudo o que o Senhor determinou, ele está comprometido, mas somente com o que ele determinou. Não está comprometido com água em copos, utensílios ungidos, etc. Com a água no batismo, com o óleo para ungir, com a imposição de mãos, os elementos da ceia, com isto ele está comprometido. Por isso, a igreja no princípio batizava imediatamente. Vejamos. No Pentecostes, em Atos 2, 38 a 41. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Batizar quase 3.000 pessoas no mesmo dia? Quanto tempo levou isto? Por que a pressa? Se era apenas um símbolo. Não era um símbolo para os apóstolos, não era. Eles levaram a sério a ordem do Senhor e a cumpriram cabalmente. Sabiam que o batismo era o meio que o Senhor estabeleceu para sermos participantes da sua morte e ressurreição. Os samaritanos, em Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Observem, iam sendo batizados, mas só os que deram crédito ao que foi dito. O etíope eunuco, em Atos 8:36-38. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Como o eunuco sabia sobre o batismo e que era através da água? A palavra batismo foi transliterada do grego, não foi traduzida. Na palavra está contida a forma, imersão na água. Paulo, Atos 9:17-18. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Me impressiona o imediatismo da ação sobre o que teve entendimento para ser batizado. Ao vermos como os apóstolos e discípulos tratavam esta questão do batismo, nos leva a pensar que era por demais fundamental na entrada do reino de Deus. Vejamos Cornélio e a família em Atos 10:44-48. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Observamos que houve uma inversão da declaração feita pelo próprio Pedro em Atos 2:38. O Senhor teve que interferir no processo e derramar o Espírito Santo antes do batismo, pois nos parece que, pela pergunta de Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Creio que ele não tomaria a iniciativa de batizá-los. Importante ressaltar que Deus pode mudar a ordem das coisas, pois Deus é Deus e vice-versa. Mas nós temos que seguir o que ele estabeleceu. Vejamos Lídia e sua família em Atos 16:13-15. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Observem a riqueza do texto. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então o passo seguinte foi ser batizada, ela
e sua casa. Vejamos o carcereiro e sua família em Atos 16, de 30 a 34. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. De novo, o imediatismo da ação. Naquela mesma hora da noite, existe algo no batismo que é muito mais do que um símbolo. Vejamos Crispo e outros em Atos 18:8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. A sequência é a mesma e imediata. Os 12 em Éfeso, Atos 19, 2 a 5, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Este texto nos coloca para pensar, pelo menos a mim colocou. Quanta preocupação apostólica com o batismo e as suas implicações. O de João era para arrependimento, mas tiveram que ser batizados em o nome do Senhor Jesus, para receberem o Espírito Santo. O batismo era muito mais que um símbolo. E eu gostaria de ressaltar algumas expressões que estão nestes relatos que antecedem o ato de batizar. Em Atos 2,41 diz: então os que aceitaram a palavra. Em Atos 8:12, quando porém deram crédito a Filipe. Atos 8:37, é lícito se crês de todo o coração. Atos 16:14, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Atos 16:32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Atos 18:8, ouvindo, criam e eram batizados. Atos 19:5, eles tendo ouvido isto, foram batizados. O batismo sempre será imediatamente após ouvirem a palavra e derem crédito a ela. Quero fazer algumas considerações finais. Primeiro, a fé e o arrependimento são condições indispensáveis para o batismo. Encontramos isso em Marcos 16:16, Atos 2:38. Isto deveria ser o suficiente para não batizar crianças. Segunda consideração. Se alguém pergunta como o ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado, a resposta é que Deus pode abrir exceções, mas nós não temos essa autoridade. Lembramos, Deus é Deus e vice-versa. Terceira consideração. Se você encontra alguma pessoa da tua cidade que crê ou pratica de uma forma diferente sobre o batismo, você deve relacionar com ele como irmão. O que ele faz, o faz conforme a sua consciência e segundo o ensino que lhe foi transmitido. É uma questão de consciência e não uma questão de vivência ou de pecado. Mas isto com pessoas que não congregam no mesmo lugar. Com estas, devemos relacionar para depois conceituar. Quarta consideração. Ninguém pode ter sido batizado em Cristo sem antes ter crido e se arrependido. Portanto, se a tua experiência foi quando criança, ou mesmo já adulto, sem ter dado crédito à palavra do reino, não foi válido. Então não foi batizado, foi molhado. Deve, portanto, ser batizado, pois não existe se batizar de novo. Quinta consideração. Se alguém diz, mas eu conheço casos de pessoas que não foram batizadas e vivem em santidade, nossa resposta deve ser que não podemos nos dirigir pela experiência dos homens, mas pela palavra de Deus. Que o Senhor firme a verdade em nossas mentes e corações,
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, como está em Efésios capítulo 4, versículo 14. Que Deus continue derramando abundante graça sobre todos. Amém. Aquelas perguntas que sempre usamos para fixar o ensino, chamamos de atentar, considerar atentamente. Vamos lá, amados. Graças a Deus por esse ensino. Muito obrigado, Mário. Muito esclarecimento, muita luz ao nosso entendimento, à nossa consciência. Muitas graças a Deus por isso. Vamos lá, então. Considerando atentamente. Por que afirmamos que o batismo é mais que um ato simbólico? Essa é a primeira pergunta. A segunda, o que acontece no batismo em Cristo? E terceira, o que levava os apóstolos a batizarem imediatamente? Essas perguntas, amados, é para nos ajudar a fixar o conteúdo desse ensino de hoje. Então, à medida que você se esforça para responder à luz do que ouviu, essas verdades estarão sendo fixadas em sua mente. Graças a Deus.